Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 11 de março de 2023. Está começando o Olá, curiosos, número 123. Olha, 2, 3, 123. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Peraí, tudo? Tudo num programa só? Não, tudo ao longo desses 20 anos de programa, né? Primeiro no rádio, agora aqui no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Então, a gente vai fazendo de tudo um pouquinho o tempo todo, aí sim, para você ter uma visão curiosa de tudo. E se você perdeu alguns dos nossos programas nesses 2 anos, quase 2 anos e meio, você pode pegar tudo que você perdeu, todos os programas estão guardados para você no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, para ver a hora que você quiser, para maratonar. Fala assim, não, eu gosto de tal colunista, ver de novo aquilo que você gostou, para compartilhar. Então, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa mesmo. E confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Vamos lá! Histórias sobrenaturais pelas estradas da vida. Nós vamos entrar num caminhão e conhecer histórias, de arrepiar. Então não perca essa entrevista, que é sensacional. Mais uma. Quantos pracinhas da FEB continuam vivos, né? Foram 25 mil pracinhas para a Itália lutar na Segunda Guerra Mundial. E hoje, quantos continuam vivos? Tem um levantamento inédito, isso vai ser tema também do nosso programa. Qual é a ave mais perigosa do mundo? Ainda bem que ela vive longe daqui, né? Tem alguns zoológicos, mas ela vive na Oceania. Mas você vai saber por que ela é considerada a ave mais perigosa do mundo com o biólogo Guilherme Domenichelli, daqui a pouquinho. Mais uma, no Clube do Jingle, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Lembra desse jingle? O professor Fábio Dias vai contar a história do jingle. Então, daqui a pouquinho. E quem é o homenageado no Dia do Bibliotecário? Aí tem história com o professor Vard Marx. Então, tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora. E nós abrimos o programa com o professor Fábio Dias, que é um dos aniversariantes da semana. O professor Fábio Dias fez aniversário na quarta-feira, dia 8. E a gente teve o aniversário também do Antônio Mier na segunda-feira, dia 6. Então, 2 aniversariantes na semana. O professor Fábio Dias é autor do livro, eu tenho até aqui olha que coincidência. O professor Fábio Dias é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Esse livro espetacular aqui, a história e as histórias das músicas de propaganda e de seus criadores, que vem com um CD com 150 jingles. Então, agora eu vou chamar o professor Fábio Dias para apresentar o jingle da semana. Vamos lá. Clube do Jingle. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Primeira pergunta, nós viemos aqui para falar sobre curiosidade ou para conversar? Acho que as duas coisas. Qual que é o jingle que você selecionou para hoje? Hoje você já deu a deixa aí. É um jingle da cerveja Antártica do início dos anos 70 que tinha justamente esse slogan. Vocês vieram aqui para beber ou para conversar? Lembra disso? Sim, jingle super clássico da Antártica e ele durou muito tempo, né? Se eu não me... eu cheguei a ver vários comerciais com esse slogan. Qual que você pegou? Não, essa campanha ela teve uma peculiaridade, ela teve 2 etapas. Ela aconteceu no início dos anos 70, depois ela saiu do ar e ela voltou ali por volta de 86 e ficou finalzinho dos anos 80 de novo com o mesmo slogan. Mas teve um hiato aí nesses 2 períodos, inclusive quando a Antártica lançou a cerveja em lata, era um outro jingle bem bonito também, mas aí é de 81, 82, né? Mas essa primeira fase, que é do início dos anos 70, é que fez esse slogan ficar mais conhecido, justamente pelo sucesso dele, que ele acabou voltando nos anos 80. E o que tem de especial esse comercial, então, esse jingle?
Esse comercial tem tudo de especial, porque assim, para eles usarem o slogan, eles ambientaram o filme numa cidadezinha do interior que iria inaugurar uma estátua, né? E é aquela cidadezinha típica, quando tem festa, a banda tocando no coreto, o povo todo na praça, né? O discurso, né, da pessoa mais, vamos dizer assim, mais intelectual da cidade, depois do prefeito e tudo mais. E aí, para embalar tudo isso, o jingle era um sambinha, bem no estilo dos sambas do Adoniran Barbosa, interpretado justamente pelos Demônios da Garoa, que é o grupo que, historicamente, né, sempre interpretou os sambas do Adoniran. E aí, no final, tem uma surpresa que eu acho que eu não vou adiantar, senão acaba estragando o filme. Não conta, não conta Não mesmo. vou contar, que acaba justamente explicando o porquê, né? É o sambinha, porque é uma música típica da Dona Irã e porque são os Demônios da Garoa que estão interpretando, né? Sabe que você começou a contar e eu comecei a ficar com coceira na garganta de querer revelar o final, porque, puxa, isso está muito presente na minha memória. E aí eu falei, nossa, será que o Fábio vai contar? Será que eu conto? Não, o bacana é agora deixar surpresa. Muita gente vai lembrar dessa história, né? Não, Mas tem muita gente que nunca viu. certamente que sim. E é legal também observar em comerciais dessa época, às vezes, alguns exageros, por exemplo, para mostrar que a cerveja faz uma espuma cremosa. Claramente eles exageram, colocaram chantilly assim em cima da cerveja, aí você vê lá o personagem tomando cerveja, e depois o nariz cheio de espuma e tal, mas sabe sundae, aquele acabamento no sundae, é a mesma coisa, só que no copo de cerveja. Coisa que hoje jamais passaria numa produção, mas naquela época era aceitável, né? E acaba valorizando e deixando assim um caráter mais curioso, mais folclórico, né, a peça. E nessa campanha da Antártica, a Dona Irã e os Demônios fizeram mais comerciais ou foi só esse nessa campanha? Tinha uma versão para rádio também, e assim, eu não me lembro, ou pelo menos desconheço, né, de um outro comercial com os Demônios da Garoa interpretando o jingle e o Adoniran. Agora, talvez, para mídia impressa, que naqueles cartazes de bar, aquelas coisas, o Adoniran tivesse presente também. Mas eu desconheço outro comercial com ele. Eu sei que tinha uma versão desse jingle para rádio, que inclusive eu tenho ela aqui. Mas outras versões assim diferentes, com outras letras, outras situações, eu não conheço. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos acompanhar esse comercial. Lembrando sempre que quem gosta de jingle precisa ter um desse em casa. Jingle é a alma do negócio, do professor Fábio Dias, que é um livro maravilhoso com a história dos principais jingles já produzidos no Brasil. Muita coisa ele apresenta aqui, mas tem muito mais, né? Só aqui tem no livro tem um CD com 150 jingles, daqueles que a gente vai lembrando, né? É uma viagem no tempo de boas lembranças. Então vamos, ainda bem que nós guardamos o desenlace do comercial para manter a surpresa, né? Vamos acompanhar, professor? Vamos ver? Vamos lá. Vamos ver. Então até a semana que vem, hein? Vamos lá. Até, Marcelo. Rodando! Domingo fomos todos prestigiar uma festa no Largo do Bexiga, ia ser inaugurada a estátua do famoso benemérito Ataliba. Cerveja Antártica teve para todo mundo, garrafa toda de copo na mão, já preparou pra prestar atenção no discurso do mestre Raimundo. Mas quando ele ia começar, a chimangada toda gelou, porque em vez do Raimundo falar, foi a estátua quem falou. Nós viemos aqui para beber para conversar. Cerveja nossa. E lembrando sempre, né, sempre que a gente mostra um jingle de alguma bebida alcoólica, né, tem um valor histórico, está lá contada, mas de todo modo é sempre bom afirmar aqui que se você pretende dirigir, né, se você pretende beber, não dirija. Se você pretende dirigir, não beba. Né? Era esse contrário. Então,
sempre o aviso, muito importante. Mesmo se for beber, beba com moderação, não exagere. Então está dado o recado. E agora, curiosidades do reino animal. Olha que agora essa ave que vem aí é perigosa, hein? É perigosa. Então nós vamos chamar o biólogo e youtuber Guilherme Domenichelli. Guilherme Domenichelli é criador do canal Animal TV. E ele sempre dá aqui um pouquinho desses ensinamentos lá do canal dele, aqui no Olá Curiosos. Então, vamos chamar o Guilherme. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Guilherme, como sempre, preparando aquelas perguntas curiosas para você me ajudar a desvendar mistérios e curiosidades do mundo animal. Pergunta de hoje. Vamos lá. Qual é a ave mais perigosa do mundo? No caso, pode ser também a ave mais invocada do mundo. Quem é? Qual é? Mais estressada, né? Eu acho que vai ser difícil o pessoal matar essa charada aí. Lógico que no passado existiram aves do terror, existiram de verdade enormes, tal, que eram perigosas, caçadoras. Mas hoje a gente pensa um pardal, um sabiá, um beija-flor, mas que ave que vai ser perigosa? É uma australiana lá da Oceania, chamada casuar. Quem não conhece, é parente aí da ema, nossa aqui brasileira, de outra ave da Austrália chamada emu e da africana avestruz. Mas o casuar é o mais estressadinho deles aí, uma ave perigosa, que tem algumas armas aí, garras enormes e tem um capacete assim ósseo na cabeça que deixa ela bem assustadora. E ela ataca seres humanos, né? Tem bicho que é perigoso, mas deixa a gente em paz. O casuar não, ele vem para cima. Mas não é assim também que viu uma pessoa, vamos lá correr atrás dele, pegar água, galera, tal. Não é assim. Ataca principalmente por dois motivos. Por causa de comida, se for mexer lá no alimento dele, ou se ele chegar perto de você e você tiver com um alimento que ele queira, ou se a pessoa, né, as pessoas invadirem, entrarem no território dessa ave. Aí ela vem para cima. E tem cenas aí apavorantes, ela atacando pessoas com essas garras. Porque ela não dá coice, assim, vamos imaginar como um cavalo, para a pessoa imaginar. Mas com as garras para frente, assim, ela vai com... E garras enormes, tem uma unha muito grande e afiada que é perigosíssima. E já teve até acidente fatal. Mas tem estatística, assim? Fala, não, o casuar já matou tantas pessoas, né? Ou você está colocando medo na audiência aqui? Noites do Terror, ó. Existem... O último acidente fatal faz muito tempo, em 1926, na Austrália, né? Fatal. Pegou na barriga da pessoa, tal. Há pouco tempo teve um acidente não fatal nos Estados Unidos com um senhor que tinha um casuar de estimação, sempre nos Estados Unidos, né? Tinha um animal de estimação, um casuar, e aí ele atacou o homem lá, o senhor, mas não foi fatal, machucou bastante, tal. Ele foi para o hospital e graças a Deus não foi fatal, né? Mas acidentes fatais são raros. Agora, na Austrália, esse bicho acostumou tanto com as pessoas que ele chega nas praias mais desertas, perto de florestas onde eles vivem, tentando roubar uma comida. E tem cenas na internet também da família ali, com um piquenique na praia, e o casuar tentando achar alguma comida ali, chegando perto, o pessoal filmando. Agora, se for mexer nele, ou você tá comendo uma batata frita, e o casuar quer pegar ali, dá uma para ele, porque se for tentar correr, tirar, ele vai vir para cima. Guilherme, você falou que o casuar é parente das emas, do avestruz. Ema e avestruz têm esse comportamento de atacar também ou são mais tranquilos? Não, são mais tranquilos. Agora, o avestruz é muito grande, né? Chega a 2,5 metros de altura. Ele não vem para cima como o casuar. Mas, imagina, com a unha do casuar já é perigosa, do avestruz é bem maior, né? Ela não é tão afiada, as garras da pata de um avestruz. Mas se ele chegar perto de uma pessoa, é perigoso. A ema também. Uma vez, eu trabalhava no zoológico de São Paulo, né? Trabalhei lá durante 10 anos. E naquele dia, eu estava trabalhando no Zoo Safari, antiga Simba Safari. E só que eu estava a pé, né? Não estava de carro como as pessoas visitam. E uma ema, ela chegou perto de mim, eu estava com um pouquinho de ração na mão, porque eu ia fazer uma gravação para a TV, e eu estava atraindo elas para chegarem perto. Ela bicou minha mão, mas abriu um rasgo, a ema tem uma bicada super forte,
Abriu um rasgo na mão, sei que precisou parar a gravação para eu fazer um curativo ali, senão ia parecer um terror. Ninguém ia mais visitar no Simba Safari, lá usou o Safari. Então tem a bicada também forte, além das garras, como eu falei. Então conta de novo, como é o jeito do casuar para eu ficar preparado? Não, a característica dele tem penas pretas, tal, a cabeça azulada, a cara dele já é meio de invocada, o olhar assim, tem cílios grandes. Depois o pessoal dá vê aí as imagens, dá uma olhada para ver como é que ele é. Na cabeça tem uma formação óssea, parece um capacete, vocês estão vendo aí, é muito diferente. E o que chama atenção e é muito mais perigoso são as garras. Então, três unhas grandes, inclusive uma delas maior, mais fina e afiada, e essa aí que pode causar um grande problema aí. É um bicho rápido, ele corre bastante. Então, 60 quilos, é uma ave grandona e assustadora. Muito legal, olha, o Guilherme então contou pra gente, todo mundo, se cruzar com o casuar na rua, né, oferece a batata frita, né, não provoca briga, porque o bicho é invocado mesmo, como o Guilherme contou aqui. Sensacional, Guilherme, e mais um bicho para a gente colocar no stop, né, que o grande barato de assistir o Guilherme aqui é a gente ir anotando nome de bicho diferente para jogar stop. Por exemplo, eu toda vez quando vem bicho com V, todo mundo põe vaca ou veado lá. Todo mundo. Aí eu vou de vombate. Aí todo mundo, vombate não existe. Tal. O Guilherme falou, vombate existe. A gente vai no Google, eu mostro e ganho os pontos. Agora eu vou por casuar. Todo mundo vai por cachorro, né? Carneiro, cavalo. Eu vou por casuar. Só para... Né? Vou dar uma dica que todo mundo erra. Quando é a letra O, minha sobrinha uma vez pôs, que ela aprendeu comigo, o OCAP. Isso com a professora na classe, todo mundo. E a professora, não existe isso, Valentino. Tirou lá, sei lá, não existe. Falou, existe, OCAP. Todo mundo pôs orca, né? Ornitorrinco, OCAP. E o OCAP é um antílope. Vamos fazer um vídeo sobre ele. É um antílope que a metade dele parece de zebra. E é bem diferente. Depois que a Pro viu no celular, falou, desculpa, Valentino, existe mesmo. Aprendeu com a gente. Vamos fazer um programa, Guilherme, que a gente pega todas as letras do alfabeto e você dá uma dica de bicho para você ganhar no stop a pontuação máxima. Vamos lá, boa. Só bichos diferentes. Assim, ótimo. Quero ver com a letra D o que você vai trazer. Não vale dromedário, nada disso. Vamos pensar um legal. Dromedário todo mundo põe, dromedário. Você tem que pôr aquele dingo, né? Como é que chama? Dingo, que é um canídeo, né? Parente dos cães aí, lá da Austrália. Boa ideia. Então, quero que você... Vamos fazer um. Vai ser o stop do Guilherme. Ele vai dar... Marcelo, lembrei com a letra D aqui, um antílope pequenininho africano chama Dick. Ninguém sabe desse. É isso. Nós vamos fazer... Atenção, gente. Nós vamos preparar um programa de stop com todas as letras do alfabeto, 26 animais que nós vamos mostrar que ninguém vai saber, vai duvidar de você, né? E você vai fazer a pontuação máxima, porque ninguém vai fazer igual. Combinado, Guilherme? Fechado, ótima ideia. Nós vamos fazer, tá bom? Beleza. Guilherme, então até sábado que vem. Obrigado. Até sábado que vem. Obrigado, valeu. Tchau. É Brasil que não acaba mais. E hoje eu vou até Cambé, cidade a 411 quilômetros de Curitiba, no Paraná, para conversar com o Márcio Colcha de Ferro, caminhoneiro há 34 anos. Ele apresenta, desde 11 de junho de 2020, o podcast Estrada Sobrenatural, com histórias arrepiantes vividas por ele. Bom contador de histórias, o Márcio conheceu o produtor de conteúdo digital Celésio Júnior num grupo de WhatsApp e juntos tiveram a ideia desse projeto. A dupla se prepara agora para estrear a 5ª temporada do Estrada Sobrenatural. Sobre isso, né, sobre a carreira, sobre os causos, eu vou conversar com o Márcio, que pelo visto está numa estrada. Estou vendo caminhão passando, entrando, saindo. Onde você está agora? Bom dia, Márcio. Bom dia. Ô, Marcelo, eu estou vindo de São Paulo. Você falou que você vai até Cambé? Não, você está comigo aqui no caminhão, no meio da estrada. Parei numa cidadezinha aqui chamada Andirá. É próximo a Londrina, que eu já estou indo embora, né?
Aí eu tenho a sorte de morar dentro do estúdio e viver nas estradas. Que bacana. Você transporta o que habitualmente, Márcio? É sempre o mesmo produto ou vai variando? Então, Marcelo, eu, ao longo desses meus 34 anos, já transportei de tudo. Já transportei produtos perigosos, perecíveis, carga viva. Agora, atualmente, eu estou transportando farinha de trigo, de uma cidade aqui perto de Londrina e até São Paulo. E de São Paulo até Londrina, eu transporto papel Suzano. Que legal. Essa viagem você faz em quanto tempo, Márcio? Então, em tempos bons de frete, que a gente tem também bastante temporada melhor de frete, começo do ano não é uma delas, normalmente 2 viagens por semana, entre sair de Londrina, via São Paulo, e de São Paulo, via Londrina. Normalmente 2 por semana. Como é começo de ano, com todos os feriados aí, a gente está fazendo uma viagem e meia por semana. Mas é a rotina normal do dia a dia. Você viaja mais de dia ou viaja mais de noite, Márcio? Então, Marcelo, você sabe que essa questão de viajar de dia e de noite vai tudo da hora, do momento, da precisão de entrega, do agendamento, né? Da vontade de chegar em casa. Eu costumo dirigir muito mais de dia, mas sempre ando um pouquinho à noite também. Eu até gosto de andar um pouquinho à noite, porque eu vivo sempre na expectativa. Quem sabe eu andando um pouquinho à noite, vai aparecer mais um caos para me contar lá no podcast. Exatamente, né? Porque as É, assombrações não vão sair de manhã aí. Elas estão te esperando à é, noite, não é isso? as assombrações geralmente são noturnas, né? É o que o povo mais conta, né, Marcelo? Mas você sabe que a curiosidade, eu tenho amigos caminhoneiros ao longo desses 34 anos que me contam esses causos e outros eventuais que eu encontro pelas estradas, me conta muito caos de assombração, dessas coisas, durante o dia também, viu? Durante o dia. E eu imagino que a assombração, acho que ela não dorme, ela é full time. Bom, a primeira história do seu podcast, o Estrada Sobrenatural, tinha o nome de A Noiva Fantasma, a primeirona, né? Que é uma A tremenda noiva história. fantasma. Você podia dar só um teaser para a gente? Que história foi essa? Então, Marcelo, essa noiva, ela me persegue, viu? Veja bem, no comecinho da carreira, eu era um meninão, tinha 18 para 19 anos, a gente, quando é mais novo, a gente se impressiona muito mais fácil com certas ocasiões, certas passagens, né? E essa ocasião em si, que foi uma das primeiras viagens que eu fiz, sendo já motorista de caminhão, que é uma profissão que eu herdei do meu pai e dos meus irmãos, e ao longo da estrada, vindo de Foz do Iguaçu, eu estou vindo na chuva durante aquela noite, aquela chuva, uma caminhonetinha velha, os farol meio desregulado, eu vendo na estrada um vulto branco longe. Então, conforme eu estava andando com a caminhoneta, as placas iam, as placas passavam, mas aquele vulto não chegava. E eu olhando para aquele vulto, andando devagar, porque a caminhoneta também não corria tanto, e eu não me lembro contar certinho se eu pensei ou se eu falei, mas que caramba que esse vulto aí, meu amigo, a hora que eu falei que caramba desse vulto foi como que aquele vulto viesse assim e viesse do lado da minha janela, não pro lado de dentro da caminhonete, pro lado de fora. Que eu dei aquela olhada assim assustado, sabe aquela olhada que você dá de canto de olhos assim? Levei aquele susto, a impressão que eu tive que eu senti até a risada dessa noiva. Eu olhei pro retrovisor assim, meio com medo, e prestando atenção na pista e olhando no retrovisor tremendo, né? Nunca tinha passado por isso. E quando eu cheguei num posto, que inclusive sempre eu paro nesse posto lá, sempre de dia agora. Aí o frentista me explicou sobre o motivo dessa noiva aparecer. Eu conto bem certinho lá no nosso episódio. Que, inclusive, Marcelo, foi o primeiro caso que eu contei, que foi o que desencadeou todo esse processo que a gente está passando agora, de podcast, de eu ter conhecido o Celésio, e eu vou explicar o porquê que eu me encantei tanto com o podcast, mas foi o primeiro caso que eu contei, vamos se dizer assim, profissionalmente. Então conta, por que você se interessou em contar essas histórias e como o podcast te conquistou, Márcio? Então, Marcelo, eu veja bem, eu sempre fui fanático, sempre fui amante do rádio, eu sempre gostei do rádio.
da comunicação, do rádio. Eu brincava de caminhãozinho quando era menino, mas eu brincava mais de locutor de rádio. Sabe, o locutor falava lá e eu punhava a mão imitando um microfone, imitava um locutor de rádio. Sempre fui. Eu tenho coleção de rádio antigo e tudo. E eu sempre, depois que me tornei caminhoneiro, sempre no meu caminhão nunca deixou de ter um rádio. Eu viajava noites e noites escutando aqueles programas de rádio de antigamente, daqueles grandes contadores de história do rádio, nas madrugadas. Então eu me encantava com a história, me encantava com o jeito de falar, com o alcance que o rádio tinha, aquela magia que a gente tem, sabe, da sua voz de estar indo longe. E eu contando esse caos da noiva fantasma num podcast extinto, Hangar 18, onde tinha um grupo de WhatsApp onde o Celésio Júnior estava, ele gostou muito da história e gostou do jeito que de eu contar a história. Não contei de maneira especial nem nada, contei simplesmente como se eu estivesse conversando com um amigo, que é o meu jeito de contar os causos. E ele gostou muito, né? Ele, como é produtor de áudio e vídeo, ele pegou esse áudio e produziu com os efeitos sonoros, com tudo que um áudio precisa para ser profissional, ao meu entender, que é o que eu sempre ouvi nas rádios. E quando eu fiz o aniversário de 50 anos, ele me mandou esse áudio de presente. Eu fiquei encantado, como aquele áudio pronto, preparado, bonito. Foi como se eu estivesse ouvindo no rádio do meu caminhão um contador de histórias do rádio. Eu me senti um contador de histórias do rádio. Eu gostei demais. Eu falo para ele, foi o presente que eu mais gostei de ter ganho em todos os meus aniversários. E esse áudio, daí, depois vieram outros, a gente resolveu fazer o nosso podcast. E que agora, Marcelo, uma novidade exclusiva, eu vou contar aqui para vocês, está se tornando agora Histórias em Quadrinhos, em parceria com o estúdio Ilustra-me Mari, lá de Ribeirão Preto. Legal. Que é a moça que faz as thumbs de vocês, né? Isso, agora a gente entrou com parceria com ela, né? Ela faz todo o visual do nosso podcast e já se preparando para fazer a nossa história em quadrinhos. Inclusive, a gente está ainda assim, em êxtase, porque está tudo muito bonito, está tudo dando certo, tudo colaborando, e vai ficar uma coisa muito bonita, imagino eu. Imagino não, tenho certeza, né, Marcelo? Não, os desenhos. Eu esqueci o nome dela, é Meire, é isso? Mari, Ilustra-me Mari. Eu chamo ela de Mari, né? Uma Mari Ela é faz de os Ribeirão desenhos Preto. lindos. Vai ser bem bacana. Ela já é profissional. Sim. Eu tava dando uma espiada nas tuas redes sociais, Márcio, e vi que você meio que desenvolveu uma tractana para você colocar no teu volante, que é para facilitar a tua gravação. Você pode ir gravando enquanto dirige, né? Você colocou ali o celular numa posição que é para te ajudar a gravar, é isso? Não, Marcelo, aquilo que eu coloquei lá, eu estava com uns amigos aqui, recebendo visita no meu estúdio, aí eu estava mostrando para ele a maneira que eu gravo, né? Eu coloco o celular, como eu estou agora aqui, em cima do volante, e eu gravo com o celular, é um Motorola G10, eu gravo com o celular e envio o áudio para o Celésio, daí ele vai trabalhar no áudio, né? Mas dirigindo não, dirigindo só atenção na estrada mesmo. E agora, que nem para gravar, o celular está aqui escorado no volante, no meu chapéu, e me dá o posicionamento perfeito aqui para conversar com você. E você, de alguma forma, roteiriza isso, Márcio, agora que vocês estão fazendo mais profissionalmente, ou não? Você liga e vai contando? O Marcelo, eu digo assim, profissionalmente eu deixo a cargo do Celésio e deixo a cargo da Mari agora. Eu não vou dizer que eu sou um profissional, porque se você conversar comigo, parado na rua, aqui do lado do meu caminhão, ou talvez sentado num restaurante, você vai escutar uma história minha da mesma maneira que você está ouvindo o podcast lá. Então é meu jeito natural. Se é profissional, imagino que é, porque eu não me esforço assim para falar, nossa, eu vou falar bonito. Tanto é que você pode observar que nos nossos episódios eu tenho muito erro na fala, erro de concordância. É uma característica minha que eu não quero mudar, porque é o meu jeito natural de conversar. E eu gosto de contar o caos para os meus ouvintes agora, como se ele estivesse na minha frente, aqui do meu lado do caminhão, como se eu estivesse num grupo de amigos. Então eu conto naturalmente.
Claro que muitas vezes na gravação eu erro alguma coisa, ou o volume sai baixo, ou sai alto, ou tem muito barulho. Então o Celésio me pede, Márcio, precisa corrigir tal ponto, ou precisa recontar essa história que não ficou legal, ficou muito baixo, tá? Tranquilamente, mas sempre da mesma maneira, natural. E imagino eu, ô Marcelo, que é isso que tem feito sucesso, né? Maneira natural de conversar, né? Inclusive, eu peço desculpa que você vai ouvir algum barulho, porque eu estou bem do ladinho da estrada aqui, acho que dá para observar aí, né? Dá para ver caminhão entrando e É, saindo, você está ali direto. eu estou aqui na beira da estrada. Márcio, no ano passado, o seu episódio mais ouvido, segundo as estatísticas do Spotify, foi Pânico na Madrugada. Né? Então, você contou A Noiva Fantasma, que foi o primeiro, e Pânico na Madrugada foi o mais ouvido pelos seus seguidores. Como é que foi esse Pânico na Madrugada também? Só para você dar um spoilerzinho para a gente, o que aconteceu nesse Pânico na Madrugada? Marcelo, eu tenho um defeito que eu acho que muitos editores têm, contadores de caos, sabe, é tanto caos que eu não me lembro especificamente quem me contou esse caos. Eu tenho Tá. assim, porque é tanto caos, né? Mas como todos os causos, sempre ele tem assim um fundo de verdade. Por que que eu digo isso? Porque quando eu ouço caos, e eu costumo dizer que o bom contador de caos nem sempre acredita no que ouve, mas ele tem que ser convincente no que conta. Eu já sou o contrário, eu imagino, eu acredito em tudo que eu ouço, porque eu costumo observar a emoção da pessoa que está me contando o caos, entendeu? Então você consegue detectar a importância daquela passagem do ouvinte teve e está te contando, e eu tento transmitir ao máximo essa emoção para os nossos ouvintes lá. Esse Pânico na Madrugada, ele conta o caos de um acidente de trânsito, me parece, né? Me perdoe o lapso de memória aqui, mas como eu te digo, uma passagem que um convite veio e me contou e teve, e eu senti aquela emoção na hora da pessoa me contando, e onde se torna, talvez, por ser uma passagem tão triste, sofrida, de um caos tão assim, onde ele vai ser o mais ouvido. Como muitos outros, né, Marcelo? E na sua opinião, qual foi o mais assustador, então, Márcio? Aquele que, quando você A, contou, você a, mesmo falou, meu Deus, eu passei por tudo isso, a pessoa passou por tudo isso. O mais aterrorizante, qual foi? Olha, eu tenho um caos que eu contei lá, Marcelo, chama O Último Passageiro. Até, inclusive, teve alguns ufólogos, teve algum pessoal de TV, teve um pessoal de rádio que veio me perguntar sobre o senhor da história em questão. Só que ele é uma pessoa já bem de idade, muito amigo, me confidencializou essa história, me permitiu contar, troquei nomes, troquei cidade, porque ele não queria nada mais além do que contar a minha história e deixar eu contar para os meus ouvintes. Fiel, como aconteceu, porém trocado alguns nomes da cidade, né? Então vieram muitos ufólogos, muitos não, alguns ufólogos me perguntar, querer fazer uma entrevista com ele. Ele, por ser já uma pessoa de idade, que inclusive ele faleceu com Covid agora, há pouco tempo. Então, essa história foi, para mim, uma das mais impactantes, porque ela conta de um sobrenatural que sempre está aparecendo aqui ou ali, você entendeu? Porque o sobrenatural quase sempre não se tem prova do que você está falando. Mas é história. Mas esse em si, essa história em questão, foi um avistamento que ele teve, um contato que ele teve, segundo ele, e eu imagino que sim, de um ser de outro planeta, na beira de uma estrada, no final de um baile, onde ele era taxista, me levava o pessoal da cidade nesse baile, e ele me contou assim de uma maneira tão, sabe, eu senti aquela emoção como se ele estivesse me contando e revivendo tudo aquilo, e eu consegui passar essa emoção para os ouvintes. E foi um. Eu acho que foi uma das histórias assim que eu mais me emocionei. E é a que eu mais gosto de ouvir. Sempre eu tô aqui no caminhão, estou ouvindo ela de novo. Ela é muito cheia de detalhe, muito rica de detalhe. Então, esse tipo de causa agrada muito eu, sabe? Quando a pessoa tem disposição para contar todos os detalhes nos seus mínimos, você entendeu? Chama-se O Último Passageiro. Se não me engano, nosso terceiro ou quarto episódio. Lá no comecinho do nosso podcast.
Mas fico imaginando, Márcio, que com o sucesso que o Estrada Sobrenatural está fazendo, que vocês agora recebam muitos relatos. Eu estava vendo até que vocês estão pensando, já estão fazendo, né, episódios do Carona Sobrenatural com relatos de ouvintes. Tem muita Sim, coisa sim. que vocês recebem e é você que escolhe, você que seleciona? Então, tem uma questão nesses episódios, nesses relatos, o Marcelo. É assim, a pessoa quando conta um relato, esse relato para ela tem uma importância muito grande. E tem relatos que eu talvez não consiga dar a importância nessa história como o ouvinte tem, entendeu? Então, alguns a gente deixa passar. E como a gente tem recebido muitos relatos, e a ânsia do ouvinte ouvir em um episódio nosso, onde a gente resolveu lançar o próprio ouvinte contando o caos dele, sabe? Porque o podcast, você sabe, ele é trabalhoso. Então, a nossa edição, ela é trabalhosa e a gente não vive disso. A gente tem os nossos afazeres, a gente faz no horário que a gente pode. Então, para dar seguimento e não deixar o ouvinte esperando tanto, a gente resolveu lançar essa série. Mas a gente tem muitos causos, muitos. Eu tenho muitos para contar. E não roteirizo nada. A pessoa me conta um caos, eu costumo dizer assim para o Celésio, para os ouvintes, contar um caos como se fosse pintar um quadro. A pessoa te aponta a paisagem, você vai desenhando o personagem, vai desenhando a paisagem, vai adicionando mais cor, vai tirando, né? Então, isso é um trabalho em conjunto, eu e o Celésio. Ele na edição, eu na contação de causa, e agora a Ana Mari, que está fazendo a ilustração para gente. Então, é uma mistura de tudo isso, né? Porque muitas vezes a pessoa chega para contar um caos, ele conta um caos em 2 minutos, 1 minuto e meio. Ó, tal coisa aconteceu, mas você tem que dar o contexto do caos. Você tem que descrever o personagem, descrever onde aconteceu, como foi, você tentar passar um pouco da emoção. Então, é um trabalho que, claro, profissional, né? Eu me considero agora, como se diz, não um profissional, mas um bom contador de causa, né? Porque tem agradado, né, Marcelo? Isso é bom. Eu esqueci de perguntar qual é o seu caminhão, Márcio. A gente falou dos produtos, mas eu não Oh, falei do caminhão. Qual que é? então, o caminhão que eu trabalho atualmente, inclusive eu estou trabalhando com esse caminhão que já está indo para 10 anos, é um Volvo FH 380. Está acoplado num trailer, chama-se Sider, que é um caminhão baú-lonado, né? Costumeiramente chamado de Sider. É um Volvo FH 380 cavalos. Um caminhão, uma E a carreta de 5 cabine, eixos, gabine leito e a capacidade de 30 toneladas. olha só. E eu queria, para terminar essa nossa conversa, saber qual foi o último encontro sobrenatural que você teve, né? O mais recente. Quando é que foi e como foi? Então, o Marcelo, o último que eu contei lá, eu tenho uma passagem agora que foi, inclusive, não sei se porque eu estou tão aficionado em prestar atenção nos detalhes, no falecimento da minha mãe, eu tive um caos que talvez um dia eu conte, mas eu prefiro deixar passar. Esse foi o último que aconteceu comigo. Mas o último que eu contei foi quando da perda de um cunhado meu, que eu considerava como irmão, e foi o último que eu contei. E no dia que aconteceu a trágica morte dele, ele teve um contato comigo sem nem eu mesmo saber, ninguém saber que ele tinha falecido. Eu contei lá no nosso podcast, chama-se A Última Visita. Foi o último que eu contei. Agora, do acontecido foi no falecimento da minha mãe, que foi que ainda estou absorvendo ainda, sabe? Aquela, entendeu? E você me Márcio, como desculpa, você eu tenho o costume de falar com as mãos, italiano é assim mesmo, né, Marcelo? te entendo. E como você É. o tempo todo está cruzando aí nas estradas com outros caminhoneiros, né? Muita gente que adora contar histórias, mas não tem gente que fala assim: ah, Márcio, você inventa muito, não deve ter sido assim. Tem gente que fala o contrário para te provocar? Tem bastante em casa, tem. A minha esposa falou outro dia para mim assim, viu? Mas o povo acredita nessas histórias, acontece mesmo. E ela estava assistindo a novela, né? Eu falei para ela assim, você acredita que acontece essas coisas da novela aí? Não, isso é uma ficção. Eu falei, pois é, nós lá também somos uma ficção. Fica a cargo do ouvinte de querer acreditar ou não. Como eu já disse para você, né, Marcelo? E falo para os nossos ouvintes.
O bom contador de causa, ele não precisa acreditar em tudo que ouve, tem que ser convincente no que conta, né? Agora, se acontece, fica a cargo da crença, porque envolve muito. Essa questão do sobrenatural envolve muita crença, né? De quem está ouvindo, de quem está contando, de quem está, sabe, absorvendo aquele tipo de conteúdo, né? Então vai muito da crença, né? A gente simplesmente está contando um caos. Que legal. Gente, então fica o convite para todos conhecerem o podcast Estrada Sobrenatural, que o Márcio Colcha de Ferro e o Celésio Júnior fazem. Já vai começar a 5ª temporada. Depois que eu conheci o trabalho do Márcio, comecei a ouvir alguns episódios. São episódios ali de 15, 20 minutos, divertidíssimos. A gente começa a ouvir um, começa a ouvir outro, né? Estou fazendo as caminhadas de manhã agora ouvindo os caos. O Márcio é um grande contador. Tem também a Carona Sobrenatural, que é um spin-off divertido. E acompanhar o Márcio também no Instagram do Estrada Sobrenatural. E na descrição do podcast tem lá como comprar as camisetas do projeto. Depois a gente vai descobrir como acompanhar as histórias em quadrinho. Um projeto muito bacana, muito bem feito, muito bem cuidado, que o Márcio faz. Márcio, foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigado por ter estacionado aí no acostamento para conversar comigo. Fiquei muito feliz com o nosso papo, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Como te disse, eu sou seu fã desde a época do rádio. Eu sou um assíduo escutador de rádio. E eu que agradeço. Foi um prazer ter parado, estacionado aqui e ter você a bordo aqui do meu estúdio. Eu tenho dito para todo mundo, eu tenho a sorte de morar dentro do estúdio, então é fácil de me achar para contar um caos. Muito legal. Muito obrigado, viu, Márcio? Um grande abraço, até a próxima e mais sucesso, viu? Tudo de bom, muito obrigado. Bom, depois dessas histórias de arrepiar, né? Agora outro tipo de história. Essas, ó, né, dos fantasmas, conversa super legal. Agora eu vou chamar o professor Ward Marx. E ele vai falar sobre o dia do bibliotecário. Aí tem história. Aí tem história. Bom dia, professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo, e olá, curiosos. Olha, professor Ward Marx, você, como eu, adora uma efeméride, né? Fico olhando no calendário ali para ver, bom, dia de comemorar o quê hoje, né? Vamos celebrar o quê? E amanhã, 12 de março, nós temos uma dupla comemoração. E uma dupla comemoração muito importante, não é isso? Sim, porque amanhã é dia do bibliotecário. Se você é meu amigo, minha amiga, nós gostamos de efeméride. O que é efeméride? Você pode olhar no computador, mas pode também pegar um dicionário que você vai encontrar na biblioteca. Pega lá o dicionário e sabe que efeméride é uma data importante. Biblioteca é para isso, ela está ali para ajudar a gente. Então nós temos amanhã o dia do bibliotecário e o aniversário de um cara tão importante que se tornou símbolo da profissão de bibliotecário. E aí tem história. E quem é esse grande bibliotecário, então? Na verdade, ele é até mais do que bibliotecário, Marcelo. Eu estou falando de Manuel Bastos Tigre, que nasceu em Recife no dia 12 de março de 1882 e morreu no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 1957. Ele foi, anote aí, engenheiro, jornalista, dramaturgo, poeta, compositor, publicitário e bibliotecário. Ainda na escola não é a faculdade, não é a escola mesmo, é fundamental. Ele começou a rabiscar ali os seus primeiros versos e na escola criou um jornalzinho humorístico. Pronto, ele não ia mais largar a imprensa, ficou o resto da vida escrevendo em jornais e revistas. Isso porque ele sempre foi fundo em tudo que ele fazia. Por exemplo, engenharia, né? Depois de se formar em engenharia civil, ele trabalhou tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, na área de engenharia. No primeiro caso, na iniciativa privada, ele foi para os Estados Unidos, ficou 3 anos lá, fazendo uma especialização em engenharia elétrica. Ele se formou em engenharia civil, foi lá, fez uma especialização em engenharia elétrica e, na volta, em 1909, ele se tornou
peça-chave na filial brasileira da empresa General Electric. E no segundo caso do serviço público, no mesmo ano, 1909, ele serviu como engenheiro geógrafo lá no Ceará, no Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que era um órgão do Ministério da Agricultura. Então, ele era uma figura que atuava, era conhecido, era importante no Nordeste, basicamente? Não, neste caso aí, ele foi trabalhar no Nordeste, mas ele já tinha vindo de Pernambuco para o Rio de Janeiro, foi onde ele fez faculdade. Ele veio aqui para o Sudeste em 1902. E isso era meio que uma obrigação, pelo menos desde o Segundo Reinado, até os anos 40, 50 do século XX, que gente muito talentosa de qualquer lugar do Brasil acabasse se mandando para o Rio de Janeiro. E foi o que ele fez. Enquanto fazia a faculdade de engenharia no Rio de Janeiro, escrevia regularmente para vários órgãos de imprensa, inclusive publicações importantes da época, como o Correio da Manhã, A Noite, que eram jornalões importantes. Ele continuou escrevendo até o fim da vida, na verdade, não só em jornais ou revistas. Em 1906, ele escreveu a primeira das suas mais de 12 peças de teatro, e com uma relevância que fez com que ele se tornasse um dos fundadores da Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, a SPAT, em 1917. Virou figura importante nos círculos literários lá do Rio de Janeiro, sendo amigo de grandes escritores como Emílio de Menezes, Olavo Bilac, Martins Fontes, entre outros. E quando a Academia Brasileira de Letras criou o Prêmio de Poesia, em 1924, foi direto para ele. Em que momento entra a biblioteca nessa história aí? Só está faltando isso, né? É que eu me empolgo, né? É que ele era apaixonado por tudo que se referia a livros. Tem um verso dele que é muito famoso que diz: o livro é amigo mudo, que calado nos diz tudo. Aí, em 1915, fizeram o primeiro concurso público para bibliotecário do Serviço Público Nacional. E ele prestou esse concurso e entrou em primeiro lugar. Até porque ele tinha escrito uma tese a respeito do sistema Dewey, ou, mais corretamente, o sistema de classificação decimal, que são aqueles números e letras que tem na etiqueta na lombada do livro, que é como as bibliotecárias e bibliotecários, como eles organizam os livros na biblioteca. Isso é uma classificação de lógica matemática que o Bastos Tigre conheceu naqueles 3 anos em que ele morou nos Estados Unidos, e quem explicou para ele como funcionava aquilo foi um tal de Melvin Dewey, o próprio criador do método. Então, ele demonstrou que ele sabia as coisas mais importantes e mais avançadas na área da biblioteconomia. E aí ele passou em primeiro lugar no concurso. E faltou mais faltou também falar dele como publicitário. Mas ele trabalhou como bibliotecário no Museu Nacional, na Biblioteca da Associação Brasileira de Imprensa, na Biblioteca Central da Universidade do Brasil. E eu falei que faltou? Não, você falou que faltou falar dele como publicitário. É porque aí tem uma curiosidade. Gente, ele foi tudo. Será que o que faltou? Não, foi publicitário também. Como assim? Foi, porque ele mexia com música também. Então ele compôs marchinhas de carnaval e tal, e ele era um grande autor de jingles e slogans. O nosso outro, além de ser bibliotecário, ele foi publicitário e autor de jingle. O professor Fábio Dias tem um vídeo sobre esse jingle que eu vou falar, que é o famoso chopp em garrafa. Sim, Quando falamos dele agora no Carnaval. Isso. Aquele chopp em garrafa que foi música de Ari Barroso, gravado por Orlando Silva em 1934, tinha a letra do Bastos Tigre. Agora, o Bastos Tigre criou um slogan
que é um sucesso até hoje no Brasil e no mundo. O slogan é: se é Bayer, é bom. Uau! Ele é o autor disso. É isso. Sensacional! E quem não assistiu ao nosso programa de carnaval, essa história é muito legal, porque o professor Fábio Dias contou que esse foi o primeiro jingle gravado no Brasil. E aí tem história também, porque antes as emissoras recebiam os jingles e cada emissora fazia com que seu elenco tocasse ao vivo ali as gravações, né? Então, tinha uma disparidade entre a qualidade de um jingle de rádio para rádio. E esse foi justamente o primeiro jingle gravado. Então, todas as rádios tocavam o disco, era a mesma versão. A mesma versão com Orlando Silva, maravilhoso. Quem não assistiu, pode pegar o programa nosso de carnaval ou procurar na nossa playlist o Clube do Jingle e vai achar recentemente essa informação. Olha só, as coisas vão se cruzando, né? Aliás, o jingle é muito bom. É uma música de carnaval muito boa. E o professor Fábio Dias falou, vamos colocar ele inteiro, e ele não acabava, né? É um jingle de quase 4 minutos. Falei assim, não acaba esse jingle. Muito legal. Vardy, adorei. Essa história eu nunca tinha cruzado o nome às pessoas, o máximo. E aí a gente volta semana que vem com mais uma surpresa aí, tá bom? Sempre. Grande abraço, pessoal. Obrigado, grande abraço, Marcelo. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Bom, aproveitando que o professor Vardy Marx falou dos bibliotecários, uma homenagem sensacional, maravilhosa, e tem muitos bibliotecários que acompanham o nosso programa, que adoram curiosidades, e muitos bibliotecários aqui são os responsáveis ali para indicar os livros que serão comprados pelas escolas, que serão lidos pelos alunos, né, adotados. Então, deixa eu aproveitar e falar de alguns dos meus livros aqui, ó. Independência ou Zero, é a turma do Esquadrão Curioso em Nova Aventura. Jogo Sujo, um mistério na véspera de uma final de campeonato. Esse jogador, o Zuba, ele é sequestrado depois da semifinal. E o que aconteceu com ele? Quem tinha interesse em sequestrá-lo? Meu primeiro romance juvenil. Esse é o Parabéns a Você, é uma ficção com a história verdadeira. É complicado entender, mas é uma ficção que traz dados verdadeiros da dona Berta Celeste Homem de Melo, que é a criadora da letra em português do Parabéns a Você. Tem o Esquadrão Curioso, esse é o meu xodó do momento, meu livro mais vendido, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que as escolas adotaram, estão interessadíssimas. E um mistério super divertido aqui, o mistério da figurinha dourada, também. Será que você consegue desvendar quem foi que levou a figurinha premiada aqui? E tem também da coleção Vagalume, Deu a Louca no Tempo, e tem outros, né? Tem outros. É só consultar o site do Guia dos Curiosos, tem lá a relação completa dos meus livros, atualizada também. Só clicar ali que você vai encontrar a relação completa. E aqui, na descrição do vídeo, links desses livros que eu mostrei, tem os links para quem quiser já comprar direto. Onde eu encontro os livros? Hoje nem todas as livrarias têm todos os livros, porque as livrarias diminuíram de tamanho, a quantidade de livros não para de crescer, então geralmente elas trabalham com as novidades. Aqueles livros que já saíram há algum tempo, é mais fácil você encontrar nas editoras ou nas livrarias virtuais. Então eu já aproveito aqui para colocar os links para quem estiver interessado ou interessada. E lembrar também que o Guia dos Curiosos está nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no TikTok e no Instagram, sempre colocando vídeos com curiosidades, vídeos curtos, mas muito divertidos, muito informativos, né? Que dá informação bem rápida, e toda semana tem sempre novidade. Essa semana, o que eu acho que foi mais bacana foi a história da fábrica de brinquedos Mattel. Por que a Mattel tem esse nome? A gente fica sempre se perguntando, mas Mattel, de onde vem? É sobrenome de alguém? Fala, não, mas os donos chamam Handler, o que tem a Mattel a ver com isso? Eu explico. Vamos ver o vídeo. Por que a Mattel tem esse nome?
Harold Matson e o casal Ruth e Elliot Handler fundaram a Mattel em janeiro de 1945. A empresa, que funcionava numa garagem em Los Angeles, nos Estados Unidos, começou vendendo porta-retratos. Depois, com a sobra da madeira, passou a fazer móveis para casinhas de bonecas. Matson teve problemas de saúde e deixou o negócio já no ano seguinte. Ruth e Elliot seguiriam sozinhos. O primeiro brinquedo de sucesso foi um ukulele chamado Uk-a-Doodle, lançado em 1947. Mas o brinquedo que mudou a história da Mattel surgiria em 1959. Foi a boneca Barbie, que vai ganhar essa semana um vídeo inteirinho dedicado a ela. Hoje a minha missão é explicar a origem do nome Mattel. Lembra dos nomes dos dois fundadores? Vamos lá. Harold Matson, que era conhecido como Matt, e as primeiras letras de Elliot Handler, o L. Matt e L deu Mattel. Quantos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, ainda estão vivos? Havia apenas algumas estimativas, todas meio vagas, mas não um número correto. Em 2020, ano do 75º aniversário da vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, 4 pesquisadores começaram a identificar e localizar estes veteranos, para fortalecer uma rede de assistência e também para preservar seus relatos e memórias, com entrevistas, convites para solenidades, com homenagens. O trabalho, que ganhou o nome de Censo Permanente da FEB, está sendo liderado por Daniel Matarroque, o Daniel Dinucci, Danilo Dinucci e Zalete Leal. O Daniel é estudante de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante da produtora Em Guerra, e tem mais algumas coisinhas curiosas para contar, mas eu vou dar o meu bom dia para ele, perguntando qual foi, Daniel, o grau de dificuldade para conseguir ter esse número correto. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar vindo aqui falar sobre esse assunto tão importante. Então, como você falou aí, né, nós juntamos as forças, né, e dentro desse grupo, né, que nós 4 formamos, existem muitos colaboradores que continuam sendo de suma importância para esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, assim, a dificuldade principal, né, é o que dá a motivação para a gente fazer esse censo, né, essa contabilização, enfim, essa mobilização, que eu posso dizer nacional, né, para a gente saber o número de veteranos. Então, assim, a primeira questão é essa: quantos existem, né? Quantos estão entre nós? E esse projeto surgiu justamente no momento crítico, assim, né, da pandemia de Covid. Logo no início, essa dúvida já existia, só que eu acho que, assim, a correria da vida, a gente acabava deixando um pouco de lado isso e tal. Só que às vezes eu deitava para dormir e chegava essa dúvida na minha cabeça, assim, pô, cara, quantos tem e tal, blá, blá. Você vê dos Estados Unidos, você sempre ouve falar e tal, do número, enfim. E aí a principal dificuldade era essa, né? Só que quando você começa esse trabalho, você primeiro recorre às associações, né? E só que as associações, a gente teve a noção de que elas não representam essa contabilização. Por exemplo, quem está participando não quer dizer que seja o número exato, porque existem muitos, devido à idade avançada, eles hoje estão... Não tem ninguém com 90, por exemplo, só de 95 tem gente com mais para lá. de 100, né? Tem gente com mais de 100. Sim. Se eu não me engano, o mais velho é o Coronel Nestor. Eu vi o Coronel Nestor da Silva, ele nasceu em 1917. Então, a gente está falando que ele está com 105 ou 106 anos. E tem também uma enfermeira, Virgínia Porto Isso, a Virgínia. Com também, ou 105 ou 106. Os dois. Ela é a última. Inclusive, ela é a última das 67 enfermeiras que foram, a única viva. E ela mora no Rio. Ela mora aqui no Rio. Então, vocês entraram em contato com essas associações de veteranos para saber quem estava participando, quem eles tinham contato ainda, né, para começo de conversa. E aí vocês entraram em contato com eles ou com os familiares para checar a informação?
Bom, então, eu vou dar, por exemplo, a minha situação. Eu, por ser pesquisador, comecei pelo meu raio de ação, né? Eu moro em São Gonçalo, cidade do Rio de Janeiro, e eu fui na associação, por exemplo. Eu comecei nesse assunto assim, né? Eu fui buscar logo a associação. E lá tinha um veterano, só que aí, quando você vai falar com ele, ele fala, mas tem fulano, tem outro, e eles não frequentam mais. Como eu falei, por conta da idade, por conta de outras questões, enfim, às vezes não batem, que isso também rolou bastante na história dos ex-combatentes. Eles tinham algumas disputas ali que acabavam se afastando um do outro também, então assim, mas o principal motivo é a idade. Então a família já não deixa sair de casa, já não consegue mais sair de casa. Então a gente procurou primeiro as associações, a Anvifeb, né, e a Associação de Ex-Combatentes do Brasil, são duas, que inclusive tem a ver com essa disputa que eu falei, eles acabaram fundando duas. E primeiro isso. Depois, as pessoas foram colaborando. A internet hoje em dia, né, é uma ferramenta que a gente não vive sem. Inclusive a pandemia, o momento que foi criado esse censo, provou isso, né, com esse próprio censo. Se não fosse a internet, a gente não conseguiria, porque estava todo mundo preso em casa, enfim. Então, nós criamos uma rede, né, de informação, de busca, de pesquisa, né. Eu, anteriormente a esse processo, eu já tinha feito essa questão aqui na minha cidade, a gente colocou anúncio em jornal, enfim, tipo caça a ex-combatente, né, a gente colocou assim e saiu procurando, e foi muito assim, um fala, tem um ex-combatente aqui e tal, pá, e aí a gente ia checando, né, porque existe uma documentação, né, porque uma coisa que é necessário ser falada é que a gente fez um recorte. Nós não contabilizamos, né, e fazemos esse censo permanente de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial do Brasil, né? Porque aí você estaria falando de marinha mercante, marinha de guerra, aeronáutica, entendeu? A força do exército que ficou no Brasil, né? Nós nos limitamos à Força Expedicionária Brasileira, dos 25 mil que embarcaram para a Itália em 44, ficaram até 45. Por quê? Por dois motivos, né? A gente tem mais acesso aos veteranos da FEB e a gente, tipo assim, se a gente já está meio no escuro, já estava no escuro com os números da FEB, se você ampliar isso para todas as forças, já era, tipo assim, eu não faço ideia de quantos veteranos da Marinha estão vivos, por exemplo. Daniel, no comecinho de março, quem acessava esse trabalho de vocês, né, o censo permanente da FEB, contabilizava desses 25 mil que você citou, 80 ainda vivos, né? Eram 80 Sim. soldados ainda vivos. E como a gente estava falando, os anos de nascimento, porque na maioria vocês colocam o ano em que eles nasceram, os anos vão de 1917 a 1924. Então, a gente está falando de gente com 105, 106 anos até 98, 99 ali, né? São pessoas muito velhas. E o que chama atenção também é que, junto com esse censo que vocês colocaram, vocês tiveram o cuidado também de colocar uma segunda lista de pracinhas que faleceram do início do trabalho de vocês em 2020, né? Abril de 2020 para cá. Então, são quase 3 anos. E é impressionante o número de mortos ali. São 8 páginas com nomes de soldados mortos. Então, durante o trabalho, vocês colocavam e tinha as baixas. Tinha muito disso. Como vocês recebiam essas informações? Então, falando por mim, mas com certeza isso estende aos colegas, né? A Isalete, por exemplo, é filha de ex-combatente e o pai dela faleceu durante o censo. Entendeu? Então, imagina a dor dela, né? Enfim, de perder o pai. Enfim. O Cabo Leal, que eu tive o prazer de conhecer, sujeito espetacular.
Então, assim, a gente recebe com muita tristeza. Esse levantamento, né, quando nós começamos a fazer, despertou, assim, pelo menos para mim, mais ainda, né? Assim, como eles estão indo embora, né, cara? Tá acabando, eles vão... e pessoas mais antigas, por exemplo, o César Campiani, que é um pesquisador que está há muitos anos, entrevistou muitos veteranos, ele chegava nas associações, mais de 30, 50 veteranos, então, assim, para essas pessoas também que estão há muito tempo na área, é triste, né? A gente vai ficando triste e eu me sinto meio que no dever de colaborar, de contribuir, né? Mas a gente recebe sempre com muita tristeza, porque esse e-mail, apesar dele estar sendo muito difundido na internet e tal, as pessoas se conhecem, sabe? Quem lida ali com os veteranos, quem conhece, quem vai aos encontros nacionais que ainda existem, né? Inclusive, rolou o último no Sul, e o Daniel Matarroque fez uma apresentação lá do nosso censo, e ele fez um vídeo, né, homenageando todos esses que faleceram, atualmente são 152, durante a realização do censo, entendeu? Então, assim, é uma situação, ao mesmo tempo que esse trabalho é alegre, né, por a gente estar conseguindo, às vezes a gente descobria, né, vamos dizer assim, que o auge dessas descobertas já passaram, né? A gente ficava, caramba, descobrimos vamos tentar ir lá conhecer ele, enfim. E hoje em dia é muito mais da gente retirar, né, da lista dos vivos. Então é bem, assim, é triste, né? Porém, nós sabemos que ainda existe um longo caminho, né, de preservação da memória, enfim, de realizações de muitos trabalhos, né? Então, como é que é essa parte, né? Vocês conseguiram agora fazer esse censo, já sabem dos 80 que estão vivos, né? Talvez apareça mais alguém, né? Mas Sim. você já tem uma noção muito próxima da realidade. O censo já está sendo muito falado no meio, então as pessoas estão procurando vocês para colaborar. E essa parte do resgate da memória, vocês entrevistam esses veteranos vivos, conversam com os familiares. Como é que vocês estão fazendo essa parte do resgate da memória, Daniel? Então, isso nós 4 já fazíamos, né, antes de elaborar o censo. Então, vamos dizer que foi dado prosseguimento, né? Eu, pela minha formação, como eu falei, né, eu buscava os ex-combatentes aqui, então, muitos que estão no censo, vivos ou não, né, nós tivemos contatos e sempre que a gente pode, né, que é possível, já fui para outro estado, fui para Juiz de Fora, por exemplo, viajei para Campos, dos Goitacazes, que fica aqui no Rio, e a gente sempre fazia essas viagens para tentar, né, entrevistar, conhecer, enfim. E a gente é um trabalho, assim, difícil, porque às vezes a gente esbarra em algumas coisas, por exemplo, família, como eu falei, eles já estão muito idosos, e na própria situação também do expedicionário, né? Tem situações que você não deve nem tentar alguma entrevista, enfim, você vai lá, conhece, tal, tudo bem, tal, e não entra muito em assuntos mais... Porque muitas vezes mexer com esse assunto é algo não tão alegre assim para eles, traz uma angústia, uma tristeza ao mesmo tempo, ou uma felicidade que às vezes não é para o senhor já sair ali do eixo dele, né? Então a gente sempre com muito cuidado, mas claro, o Daniel Matarroque, por exemplo, tem a produtora dele, Pátria Filmes, e ele já elaborou alguns filmes, enfim, e várias entrevistas. Eu também consegui, o meu irmão também. Me sinto um sortudo, cara, de ser a última geração que está conseguindo ainda lidar com eles, entrevistar, ter contato direto com a fonte, né? A produtora Em Guerra, então, vocês documentam também depoimentos desses veteranos? Sim, nós produzimos artigos, imagem, a gente ainda não tratou essas imagens, enfim, mas nós produzimos artigos e algumas publicações temáticas, né? Por exemplo, na pandemia ainda, nós criamos uma série, eu e meu irmão, que o Danilo é meu irmão gêmeo, né? Ele também faz história, enfim, a gente caminha junto aí
nessa jornada. Nós criamos uma série que são verbetes, né, sobre os expedicionários. E aí a gente vai pegando, coloca foto e faz um resumo ali biográfico mesmo, com decoração, data de nascimento e tal. Para quem quiser dar uma olhada lá no Instagram, e tem o blog, e aí tem o artigo, os artigos. Nós criamos um podcast também, que fala sobre isso, enfim. E vocês têm um trabalho também, né, que vocês têm roupas da época da Segunda Guerra, réplicas, não sei se réplicas originais, mas que vocês se apresentam também todos paramentados, não é isso? Então, quem faz esse trabalho muito bem feito, é um grupo referência no Brasil, é o Grupo Verde Oliva. Nós fazíamos parte desse grupo, né, fizemos parte durante alguns bons anos, e no momento a gente saiu, precisou sair, enfim, a faculdade, as coisas corridas da vida, são nossos amigos, continuam sendo. E sim, nós participamos com roupas que são reproduções. No meio de reencenação histórica, a gente não costuma utilizar itens originais por respeito mesmo à peça e à história. Algumas coisas não tem jeito, por exemplo, capacete, a gente consegue comprar na feira da Praça 15 aqui no Rio, em alguns outros garimpos da vida, a gente utiliza, enfim, uma coisa ou outra. Agora as roupas, inclusive é o César Campiani que fabrica, e tem outros locais também, mas enfim, o César faz umas reproduções bem fiéis, até pelo conhecimento que ele tem. Então, a minha farda, por exemplo, de produção dele, enfim, mas o grupo faz um papel muito importante também de preservação. A gente vai nos eventos, né, eles continuam indo, e é um trabalho assim, você pega uma pessoa, começa a conversar, vestido ali, então elas vão até você, né, na verdade. As pessoas vêm até você vestido, e ali você consegue dialogar, e muitas vezes meu avô foi para a guerra e tal, e daí você já começa, daqui a pouco você está com o WhatsApp da pessoa e está pegando foto, tentando marcar uma visita, querendo ouvir alguma história. Daniel, você é um cara bastante jovem. Qual que é a tua relação com a Segunda Guerra? Alguém da sua família lutou na Segunda Guerra? Da onde veio esse seu interesse para fazer um trabalho tão completo, tão complexo? Então, tenho 25 anos, e assim, o meu é um pouco dessa memória também, e a minha tem a ver com a cidade que eu moro, né? Primeiro, rolou uma história na família aí, que meu avô, que eu não conheci, João Batista Mota, que ele teria sido voluntário, né, para a FEB. Só que ele nasceu em 26, né, e aí ele era bem novo, então, né, 17, 16 anos. Inclusive eu conheci o veterano também que foi com essa idade, conseguiu ir. Mas meu avô não chegou a embarcar, né? Meu tio conta que ele recebeu roupa e tal, enfim. E isso bateu na minha cabeça, assim. Até hoje eu estou buscando, enfim. Eu pretendo ir em breve ao Palácio Duque de Caxias, tentar achar a ficha dele lá, enfim, ver qual foi a participação dele, né? Então, isso é uma coisa. Segunda Guerra é um tema, pelo menos eu acho, né, que os jovens se interessam de maneira geral, né? É um tema que desperta o interesse. E a terceira, são 4 na verdade, a terceira é que na minha cidade tem uma praça dos ex-combatentes, tem um tanque, enfim, que foi utilizado na guerra, não pelos brasileiros, mas foi utilizado. Então sempre passava ali e falava, pô, que tanque é esse? Qual é a história disso? Tal. Então despertou, sempre fui um cara ligado nessas coisas, enfim, históricas. E a quarta é que quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu fui escolhido pela minha escola, eu e meu irmão, escola pública aqui do estado do Rio, para ir comprar livros, né, como representante dos alunos. E aí eu sou baterista também, sou músico e tal, e aí eu me deparei com o livro do João Baroni, né, o 1942, e aí eu fui e liguei, falei, guerra, Baroni, baterista, vou levar. Então aí que eu descobri a FEB, entendeu? Eu gostava de Segunda Guerra. Aí quando eu li o livro do Baroni, aí que eu despertei, entendeu? E aí eu e meu irmão e mais um amigo nosso, o Antônio, que é um grande incentivador nosso também, a gente começou a
entrar e eu tô mergulhando ainda, não levantei. Porque é um oceano, assim, né, cara? Tem muita coisa, são muitos braços que você tem que percorrer, né, para chegar buscar esse conhecimento. Muito legal. Nós vamos colocar aqui agora no rodapé o endereço para quem quiser depois consultar o censo permanente da FEB. www.casadafeb.com/censo-da-FEB-2020. Então, www.casadafeb.com/censo-da-FEB-2020. E eu agradeço muito a entrevista do Daniel Dinucci, que fazendo um trabalho aí muito legal, alguém tinha que fazer, e que bom que vocês estão fazendo. E eu conheci o Daniel recentemente, junto com o Danilo, são irmãos gêmeos, os dois estudantes de história, os dois envolvidos nesse trabalho, que tem também a Isalete Leal e o Daniel Mata Roque. Daniel, muito obrigado pela entrevista, e quando tiver alguma novidade, você me avisa, tá bom? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade mais uma vez, mandar um abraço aí para meus amigos que estão junto nessa empreitada aí. E é isso, quando precisar, estou às ordens. Tá joia. Obrigado, bom final de semana. Valeu. E agora vou chamar o meu xará, o professor Marcelo Abud. Professor Marcelo Abud, sempre dando as novidades aqui dos podcasts, dos videocasts. Vamos ver o que ele reservou para hoje. Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, curioso. Bom dia, curiosa. Boa tarde, boa noite, boa madrugada também, para você que estiver curtindo em qualquer outro momento, né? Muito legal. Hoje nós vamos falar Malucast. É do Malucast ou da Malucast? Então, o podcast, o videocast é Malucast, então o Malucast, né? Que é de uma personagem de uma influencer, que é uma animação, que é a Anne Malu. Eu não conhecia, viu, Marcelo Duarte, mas fiquei espantado com o sucesso dessa menina. Então explica, quem é a Malu? Então, ela é uma influencer que ela já é um grande sucesso nas redes sociais, ela soma milhões, mais de 2 milhões no TikTok de seguidores, mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, né? Então ela é uma das influencers aí que é uma animação, né, voltada para o público jovem e que é uma criação do Cartoon. Quer dizer, ela tem participação no Cartoon já antes do podcast, ela já tem uma atuação ali no canal Cartoon Network. Eu não conhecia, mas ela basicamente ficou conhecida por um talk show que é feito no próprio Cartoon e por toda essa atuação nas redes sociais voltadas para o público jovem. Ela é nacional? É um produto nacional? Ela é um produto nacional e que estreou aí na podosfera com um videocast agora no comecinho de fevereiro. Na verdade, no final de janeiro, e para realmente pegar em fevereiro, todo mundo já tomar contato com a Anne Malu. Eu lembro, Abud, não é do seu tempo, você é um cara jovem, eu lembro ali em 1994, se não me falha a memória, o próprio Cartoon Network tinha um talk show apresentado pelo Space Ghost, né? O personagem Space Ghost. Eu tinha até uma caneca do Space Ghost em algum lugar aqui das minhas coisas. Ah, tá aqui, ó. Ganhei do Antônio Mier, ó. O Space Ghost. Ele apresentava um talk show na Cartoon que era Space Ghost Coast to Coast, né? Que era aquela brincadeira que o americano faz de costa a costa, para falar que era o país inteiro. E ele entrevistava celebridades mesmo, né? Ele pegava personagens do cinema, da música,
da encontrei SAP. uma com o Bee Gees no YouTube. Era um negócio muito Space legal. Ghost Entrevista, sim. Eu não assisti a Malu ainda, mas é isso que ela faz? Ela entrevista gente conhecida? Então, isso também é uma mistura de dois projetos, na verdade, do próprio Cartoon, né? Tem esse do Space Ghost que eu não conhecia, que você trouxe e eu fui buscar, não pela idade, mas eu não tinha passado, ou não me chamou tanta atenção na época, né? E tem outro que também é uma experiência do Cartoon, que é o Marcelo Taz entrevistando personagens do Cartoon, que foi em 2015. Digamos que a Malu ela faz uma mistura dessas duas coisas. Primeiro, a divulgação anuncia como sendo o primeiro videocast de uma influencer digital baseada em personagem 100% animada. Como videocast mas como ideia, o Space Ghost é muito parecido mesmo. Lógico que hoje a diferença é que o Space Ghost e o Marcelo Taz, um ser humano entrevistando personagens de desenho animado, e o Space Ghost o contrário, né? Um desenho animado entrevistando personalidades. E no caso da Animalu, a princípio, o primeiro entrevistado é o irmão do Jor-El, inclusive talvez ele revele o nome dele ali, não sei, tem lá um teaser sobre isso, mas é uma personagem animada entrevistando outro personagem animado. Mas não será só isso, ela também vai receber pessoas de carne e osso no videocast da Malu. Mas eu acredito que assim, é uma mistura um pouco dessas outras duas experiências, com a diferença que naquela época não existia videocast, então se chamava talk show, né? E o videocast da Malu é um talk show, só que a gente fala que é o primeiro videocast de uma personagem 100% animada, porque é um videocast. Mas é muito parecido com o Space Ghost, sim. E tem sido um imenso sucesso já nessa estreia, em um mês de presença na internet. O podcast, o videocast da Malu, da Animalu, é um grande sucesso. Que beleza. Então, como é que é? Porque antigamente a gente achava esses produtos só na TV a cabo, no Cartoon Network. Agora isso também está diferente. Agora a gente acha em outros lugares. Essa é a diferença também. Sim, no caso da Animalu, pensando até no público, né, um público jovem, tudo, uma coisa interessante, já no primeiro episódio existe uma brincadeira do próprio cenário, que nada é de verdade no cenário e tal. Você estava até brincando aqui, o meu fundo, vou revelar, hein? Vou revelar. É uma tela verde. Mas ele existe, só que ele não está aqui agora. Aqui atrás de mim tem um pano verde, né? Uhum. E eu estou projetando isso. Mas enfim, eles brincam. O irmão do Jor-El participando do programa, ele pede alguma coisa e não é de verdade no cenário e tal. Então tem essa coisa da metalinguagem que é muito divertida, né? Um outro segredo da Malu é que está em 3 redes que são muito consumidas pelo público que eles realmente querem alcançar. Então é um projeto que prioritariamente está no YouTube, né, da Animalu, mas também está no TikTok e no Instagram, todos da Animalu. E a ideia, assim, é que tem uma enorme audiência porque ele é distribuído em trechos muito pequenos. Então, ao longo do mês, toda quarta-feira entra um trecho novo, como se fosse um corte de um podcast daqueles de 3 horas, e que você pega e faz ali o corte, né? E na verdade, cada episódio é um corte do podcast. E isso, para atrair esse público jovem, é algo muito rápido, muito curto, muito instantâneo, e em cada rede tem uma distribuição diferente também. O mesmo episódio no YouTube é um pouco mais longo, mas é curto, mas é um pouco mais longo. No TikTok, que é onde tem a maior audiência, pelo que eu vi, né, é muito grande a audiência no TikTok, já é um pouco menor, e no Instagram tem um recorte diferente, tudo. Então respeita cada mídia, como deve ser um projeto quando tem dinheiro, tem gente envolvida para pensar, né, nessa distribuição. Então esse é um segredo do MaluCast. Isso faz com que em um mês eles tenham contabilizado 3 milhões de visualizações deste primeiro episódio, somando todos os cortes e somando todas as redes sociais, né? Então ele é distribuído no TikTok, no YouTube e no Instagram da personagem
Animalu. Toda quarta-feira entra ali um trecho novo. Durante um mês fica com um entrevistado, que foi o irmão do Jorel neste primeiro mês, né, em fevereiro, e a cada mês vai tendo outra personalidade. Uma das entrevistas anunciadas com pessoas de carne e osso é a Giovanna Camille, que é uma influenciadora do TikTok, que tem milhões de seguidores, e ela já está confirmada como uma das próximas a participar. E um que eu não conheço, desculpa, depois que o Lucas começou a curtir só futebol, eu perdi um pouquinho essa conexão com os personagens e tal, mas é o Desnecessauro. Ele vai conhecer, mas eu não conheço. Meu filho vai conhecer, né? Mas é outro que está confirmado também para participar do podcast da Animalu. Esse é o segredo. Muito é esse, legal. Marcelo, distribuir em cortes bem pequenininhos, aí você soma tudo, fica com milhões de views e fala, poxa, é um tremendo sucesso mesmo. Que legal, não conhecia, vou conhecer. Agradeço aí a sugestão, né, do Marcelo Abud. Abud, então semana que vem tem mais, hein? Combinado? Combinado. Até lá. Bom fim de semana. Até. Até. E agora é hora de chamar o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, criador do site e-farsas.com, né, que não para de receber notícia, tem que ficar checando. Será que isso é verdade ou é mentira? E hoje tem umas notícias tão absurdas que são verdadeiras, né, principalmente na política. Você lê e fala, não é possível que alguém pegue um avião da Fábio para ir num leilão de cavalo. Falar, isso não, é mentira. É mentira. É mentira? Não é. Tem tanto absurdo, né? E hoje também a classe política perdeu totalmente a vergonha. Antigamente ainda tinha um certo pudor, né, quando era desmascarada. Agora, então o Gilmar está trabalhando, né, para desvendar essas notícias que chegam o tempo todo pelo WhatsApp, pelo Telegram, principalmente aquelas pessoas que tem ali, né, tem a tendência a acreditar em tudo, né, acho que porque chegou pela internet é verdade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, viu, mãe? Tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente está recebendo, porque tem muita barbaridade, e às vezes a gente recebe de um amigo, né? Fala, não, mas se o meu amigo mandou, imagina, né? Mas foi a pessoa da igreja que me mandou, imagina que ela ia mandar uma notícia dessa, e é nessas que as barbaridades elas vão sendo difundidas. Imagina, gente, tem gente outra vez falando, combatendo a vacina. Gente, continua essa palhaçada? Não dá, né? Chega. Né? A gente está conspirando contra a saúde humana. Então, por favor, né? Vamos tomar muito cuidado e acompanhar sempre o que diz aqui o nosso Gilmar Lopes. Vamos ver. Verdadeiro ou farsa? É verdade que um arroz da marca Dana teria sido importado lá do Paquistão e chegado aqui no Brasil completamente contaminado? Pois é, essa história começou a circular nos grupinhos de WhatsApp há poucos dias e afirma que um funcionário da alfândega teria descoberto que todo o carregamento de arroz Dana que chegou do Paquistão teria parado aqui no nosso país completamente contaminado. O alerta pede para que a gente não consuma esse tipo de arroz, porque ele faz muito mal para a saúde. É claro, né, que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! E olha, essa daí até que deu um pouquinho de trabalho para a gente descobrir. Mas eu vou mostrar para você como a gente faz para não cair nessas pegadinhas online. Logo de cara, a gente tem que desconfiar desses textos que são muito vagos, como por exemplo, qual é o nome do funcionário da alfândega, quando que isso foi descoberto, em qual aeroporto e outros detalhes que o texto não diz. O rumor também não é datado e quem lê ele pode achar que se trata de algo recente, mas basta a gente fazer uma busca aqui no Google por arroz Dana contaminado do Paquistão e você vai descobrir aí que essa história circula desde pelo menos 2017. Inicialmente surgiu em língua espanhola
e depois começou a se espalhar também em países que falam a língua portuguesa. O governo federal disponibiliza uma ferramenta chamada Comexstat, onde a gente pode ver tudo o que é exportado e importado para o Brasil. A gente pode buscar aqui no filtro, ó, vamos colocar aqui 2022 e 2023. Aqui em país a gente coloca Paquistão e a gente clica aqui para colocar também por itens. E a gente pode perceber agora que o Paquistão não importa arroz para o Brasil. Ah, e tem uma coisa interessante. Eu não encontrei essa marca Dana aqui no Brasil, mas um site chamado Tus Buenas Noticias, ele verificou que esse código que aparece aqui na foto do arroz Dana só existe na Venezuela, sequer tem no Paquistão. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que o arroz contaminado está chegando aí do Paquistão é farsa. Essa história surgiu em 2017 e tem sido desmentida desde lá. Agora em 2023 voltou a aparecer, mas você pode ficar tranquilo que a gente não tem nenhum tipo de arroz Dana aqui no Brasil vindo do Paquistão que esteja contaminado. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Estamos chegando no final de mais um programa, né? Reta final. E olha só, um tema que raramente você vai ouvir a gente falando aqui no programa, né? Porque a gente já tem até um pouco mais o que fazer, mas de vez em quando a gente é obrigado também. Então, acredite se quiser, nós vamos falar do Big Brother Brasil no programa de hoje. Vamos falar do Big Brother Brasil. E eu vou falar sobre isso com o professor Dionísio da Silva. Vamos acompanhar. Palavra nua e crua. Bom dia, professor Dionísio. Bom dia, Marcelo, querido. Sempre uma alegria te rever. O professor Dionísio, circulou na internet, aí na semana passada, um vídeo que era um trecho do Big Brother Brasil, e era muito cômico, né? Quer dizer, seria cômico se não fosse triste, porque a gente pega lá um compositor dos dias atuais, estava lá, né, naquela conversa com um outro participante, e aí surgiu a palavra ócio. O outro participante, não o compositor, disse assim, você está no ar ócio. Aí ele, quê? Ócio? Né? Ócio de osso? Gente, aí virou uma discussão que beirava o absurdo, porque o compositor nunca tinha ouvido falar da palavra ócio, confundia com ócio do osso, depois virou ossos do ofício, que a gente até já explicou o que significa aqui. Depois ele perguntou se ócio era com C cedilha. Eu sei que foi uma confusão. E como eu sei que você nunca está no ócio, ali sempre trabalhando, pesquisando, eu queria aproveitar essa deixa, né? Tem muita gente que assiste a esse programa, para perguntar a origem da palavra ócio, para a gente falar de ócio, professor. Vamos falar só de ócio hoje. No outro dia, Marcelo, se você quiser, eu quero me demorar, e muito, se você puder também, sobre osso, porque o osso que deu o adjetivo ócio, né, da palavra, é diferente, esse O, S, S, E, O, né, que o cara do Big Brother Brasil confundiu. Eu não assisto o Big Brother Brasil, não tenho absolutamente nada contra. Se eu pudesse, eu assistia a todos, mas eu não tenho tempo. Mas eu vi o trechinho, graças à gentileza de um querido amigo meu, que é você, que me deu um trechinho, me repassou um trechinho do Big Brother Brasil. Esse ócio que o pessoal do Big Brother Brasil referiu, esse ócio que ele ficou, como você explicou tão bem aí, ele ficou em dúvida, inclusive, se o C do I fosse cedilhado, né? Se ele fosse com C cedilha. Depois ele rapidamente se deu conta, o participante, não, para aí, não tem a cedilha, esse C. Esse ócio com C sem cedilha, então, e com I, a cedilha não está ali porque é desnecessária, é si, como cidade, como se preste, né? Bom,
ele veio do latim ossium. Esse ossium, em latim, é escrito com T. Esse T de tatu, do ossium de latim, ele, em geral, quando vem para o português, ele costuma se transformar com som de S, ou desse C de ósseo. Foi o caso. Daí, os que foram fazer a ortografia, eles realmente eles grafaram arbitrariamente ósseo com C, porque a ortografia tem muito de arbitrário, para diferenciar do provavelmente, já pensando nisso, né, da confusão que se fazia com o ósseo. Sei lá por quê, o que vai pela cabeça de dessas pessoas que fazem dicionários. Eu não faço nenhum, só fiz de onde vêm as palavras. Mas eu sou colegas de 39 deles numa academia, de 39 em outra. Então, esse ósseo queria dizer assim, inclusive a expressão era completa, ossium cum dignitate, porque uma coisa, esse ossium, que significa não fazer nada, é ficar sem fazer nada mesmo. Os antigos romanos acreditavam, tinham convicção disso, que esse ossium devia ser com dignitate, quer dizer, você não devia estar ali por roubo, porque você ganhou sem trabalhar, porque você ganhou alguma coisa ilícita, mas porque você estava desfrutando, tipo uma aposentadoria, podia ser diária, podia ser mensal, podia ser semanal, o que depois vai dar nas férias, né? Mas com dignitate. E tanto desculpe me alongar, mas as coisas têm raízes, né? Até dente tem raiz, imagina as palavras. Elas vão em lugares onde não vemos. Por exemplo, a palavra escola, ela derivou desse ambiente, o tempo livre para você aprender, que no caso deles era entre um banho e outro, enquanto conversavam, e foi assim que nasceu a escola. Escola queria dizer tempo livre. Então, o ócio é isso. Fica a recomendação sempre aqui dos livros do professor Dionísio, De Onde Vêm as Palavras, é um deles, e tem a coleção também, vou colocar a foto aqui, a coleção De Onde Vêm as Palavrinhas, são pequenos livros dedicados às crianças, para começar a entender o mundo das letras e das palavras, tudo da Editora Medina. Professor Dionísio, muito obrigado por mais uma conversa. Semana que vem tem mais, combinado? Combinado, muito obrigado, um abraço a você e, sobretudo, aos nossos espectadores. Então, até semana que vem. E assim encerramos mais um Olá Curiosos. Muito obrigado pela sua companhia e aqueles últimos avisos, né? Depois que acabar o programa, se você quiser saber mais sobre os temas tratados aqui, visite o site do Guia dos Curiosos também, guiadoscuriosos.com.br. E não vá embora sem deixar aquele seu joinha, né? O seu joinha é importante. Não vá embora sem deixar um comentário também, é importante, né? Porque você ficou conversando no chat com a turma, é importante também que você deixe o seu comentário, o que você gostou mais, o que faltou, o que você gostaria de acrescentar que pode ajudar os curiosos, as curiosas. Então, deixe nos comentários e compartilhe o programa. Avise que o programa existe para os seus amigos que são curiosos também. Tenho certeza que você conhece um monte de gente curiosa que ainda não veio, não está aqui no Olá Curioso. Então, chama a turma, tá bom? Então, bom final de semana para todo mundo. Se você perdeu algum programa, você já sabe que você pode encontrá-los todos na íntegra e em partes no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Até a semana que vem. Tchau!